de oração, povo de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém. Que Deus abençoe a sua rica palavra nos nossos corações. No ano 316, depois de Cristo, nasce um grande servo, um grande homem de Deus, chamado Martim Tors. Martim Tors, desde a sua infância, aspirava à vida eclesiástica, queria se dedicar à obra, queria se dedicar ao ministério, mas contrariado, o pai decidiu alistar nas fileiras do exército de Roma. Naquela ocasião, o cristianismo já havia sido decretado como religião oficial de Roma. Havia muitos soldados romanos que já professavam a fé cristã. E Martim de Tors, então, inicia a sua vida castrense, a sua vida militar no quartel, obedecendo a imposição do seu pai, indo contra a sua aspiração, indo contra a sua vocação, que era ser um clérigo, que era ser um ministro de Cristo, que era ser um servo de Deus. Diz a história, seu biógrafo e também seu discípulo, contando a biografia de Martim de Tors, que certa ocasião, no inverno intenso, na cidade de Amiens, na França, Martim de Tors estava entrando na porta da cidade quando se deparou com uma cena que lhe tocou profundamente. Ali estava um homem praticamente nu, sem roupa nenhuma, no inverno esmagador que já tinha ceifado muitas pessoas, muitas vidas, e ao observar ali a nudez daquele homem, a situação daquele pobre moribundo ali, vendo que as pessoas estavam passando de lado ao largo, não dando conta, nem fazendo conta do sofrimento daquele homem, Martim de Tors viu naquela situação um chamado de Deus. E ele entendeu que Deus o tinha chamado para abençoar aquele pobre mendigo, para dar alguma coisa àquele homem.
Mas conta a história que Martinho de Tours não tinha nada nos seus bolsos, não tinha riqueza, não tinha moeda, mas a única coisa que ele tinha, ele deu, que era a sua clâmide ou a sua capa. Ele tira a sua espada da bainha, corta a sua capa ao meio e dá a sua capa àquele pobre moribundo, com a qual ele pôde se cobrir e se proteger do inverno. A capa era grande, era suficiente para proteger 2 homens. Naquela mesma noite, Martinho de Tours teve um sonho que mudou definitivamente sua vida, um sonho extraordinário. Conta que Jesus teria aparecido para Martinho de Tours envolto em uma capa, em um manto, aquele mesmo que ele dera àquele pobre moribundo. E Jesus então se apresenta a Martinho dizendo: Martinho, eu vim aqui para dizer que eu estou muito grato. Vim te agradecer porque me cobriste. Mas quando, Senhor? Quando você fez a um destes meus pequeninos, como você fez hoje, a mim você o fizeste. E aquela experiência extraordinária mudou a história de Martinho de Tours. Ele veio se tornar depois bispo, deixou as fileiras do exército, se tornou bispo, bispo de Tours. A sua clâmide ou a sua capa virou relíquia nas mãos dos reis francos. E todas as vezes que o exército de Roma ia enfrentar um inimigo, levava em sua companhia essa capa. O rei designou uma pessoa para proteger a capa. O nome dessa pessoa veio se tornar capelão. Ele providenciou uma tenda para que essa capa pudesse ficar dentro da tenda. O nome da tenda veio se tornar capela. E a história de Martinho de Tours mudou a vida de muitas pessoas daí por diante. Por isso que nós temos hoje o exercício ou o ministério chamado de capelania. Mas por que eu estou contando essa história para vocês aqui esta noite? Porque eu quero falar com vocês nesta noite sobre um dos preceitos mais negligenciados e mais importantes da fé cristã, que é o exercício da misericórdia. Fala-se muito pouco sobre a misericórdia, ou quase nada, especialmente entre os evangélicos. Talvez pela influência da reforma protestante, que deu uma grande ênfase à salvação pela graça, mediante a fé. Foi uma dos pilares da fé cristã, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas este é um preceito também negligenciado nos dias de Jesus. O próprio Senhor Jesus, por muitas vezes, admoestava e censurava a atitude dos escribas e dos fariseus, quando ele disse, por exemplo: ai de vós, escribas e fariseus, que vocês dão aí o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas negligenciais os maiores preceitos da lei, a saber, fé, justiça e misericórdia. Então, meus queridos irmãos, a misericórdia, sem dúvida nenhuma, um dos preceitos mais importantes, não só da fé do judaísmo, não só da lei, mas também da fé cristã. E é muitas vezes negligenciado por nós. E o que vem a ser misericórdia? Eu quero pensar com você sobre o conceito de misericórdia, antes de entrarmos propriamente no texto lido. Primeiramente, é importante dizer que misericórdia envolve empatia, mas não é apenas empatia. Mas o que significa empatia? Empatia na psicologia e nas neurociências contemporâneas é uma espécie de inteligência emocional. É o indivíduo que tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente, de se colocar na perspectiva do outro. E aí eles dividem essa inteligência emocional em 2 tipos. Uma inteligência cognitiva, que está relacionada à capacidade de compreender a perspectiva psicológica do outro, e uma inteligência afetiva, que está relacionada com a habilidade de experimentar reações emocionais, por meio da observação e da experiência. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 11, e Jesus pede para que Marta e Maria as conduza até, por exemplo, lá onde Lázaro estava sepultado, e diz a palavra de Deus que quando Jesus vê aquela dor, aquele sofrimento, ele chora. Menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. O que quer dizer isso? Havia em Jesus essa inteligência emocional afetiva, de experimentar reações emocionais, mas também havia nele esta capacidade
capacidade cognitiva de compreender a dor e a perspectiva daqueles que estavam sofrendo. Mas misericórdia, meus queridos irmãos, não é apenas empatia. Não é simplesmente o indivíduo compreender com as suas cadeias mentais o que o outro está sofrendo, o que o outro está passando. E também não é simplesmente o indivíduo sentir profunda compaixão, solidariedade, misericórdia com o sofrimento do outro, se colocando no lugar do outro. Misericórdia, segundo o conceito bíblico, é a capacidade de sentir, de compreender e de fazer. Não envolve apenas empatia, mas envolve também atividade cristã, envolve solidariedade cristã, envolve filantropia cristã, é o indivíduo colocar na mão da massa, é o indivíduo interferindo no sofrimento do outro, a fim de trazer-lhe algum conforto, algum alento, algum escape, é o indivíduo fazer algo para mudar a realidade do sofrimento. Por isso, podemos conceituar a misericórdia como sendo a capacidade de sentir e expressar compaixão, empatia, compaixão e solidariedade. E também de proporcionar ajuda e apoio necessários para aqueles que estão atravessando tempos difíceis ou situações difíceis. Esta era uma característica ou uma faceta do caráter de Cristo Jesus bastante latente nos evangelhos. E nós não podemos negligenciar isso, tendo em vista que Jesus é a nossa referência maior, é a Ele que devemos imitar, é a Ele que devemos seguir. Precisamos, meus queridos irmãos, olhar com cautela, com carinho, com atenção, esta característica, esta faceta do caráter de Jesus, de sempre se compadecer e fazer algo para mudar a realidade e o sofrimento das pessoas. Mateus capítulo 14, versículo 14, diz assim: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, empatia. Mas não apenas empatia, o texto diz que compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Não é apenas sentir compaixão, misericórdia, mas é agir com uma maneira capaz de aliviar o sofrimento daquela pessoa. Mateus 15, versículo 32 diz: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tem o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E aí vocês conhecem a história. Jesus então multiplica os pães, os peixes e dá de comer àquela multidão. Porque Jesus não tinha apenas compaixão. Jesus também colocava a mão na massa. Ele operava milagres, maravilhas, para atenuar, para trazer solução ao sofrimento das pessoas. Mais um texto que mostra que misericórdia é uma atitude que desemboca em ações práticas na vida cristã. Mateus 25, do versículo 34 até o versículo 40, diz assim: então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei então lhes dirá: em verdade vos digo, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Observe você a ênfase que o Evangelho dá a essas ações de misericórdia. Mateus 23, 23, como já foi citado aqui, o Senhor Jesus diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, que é a fé e a misericórdia.
deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quando Jesus disse essas palavras aqui no Evangelho de Mateus 23 e 23, certamente ele estava pensando em duas passagens do Velho Testamento. A passagem de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor te pede a ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Mas também quando Jesus proferiu as palavras de Mateus 23, 23, certamente ele estava pensando em Zacarias 7, 9, quando diz: Assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o hospedeiro, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intendente, cada um em seu coração, cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Meus queridos irmãos, há uma quantidade quase que infinita de textos bíblicos que falam sobre a misericórdia, que fala sobre esta capacidade de sentir compaixão, empatia, de se colocar no lugar do outro, o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 12, portanto, o que quereis que os homens vos façam, fazei-o a eles vós também, porque isto é a lei e os profetas. Este é o princípio basilar da fé cristã, esta empatia de se colocar no lugar do outro e esta graça de praticar a justiça de Deus. Tiago chama a atenção dos cristãos para não viver uma fé apenas teórica. Texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, as suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. E eu quero te alertar nesta noite para dois perigos muito grandes aqui, antes de entrarmos neste texto, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui nesta noite. O primeiro perigo, meus queridos irmãos, que eu gostaria de te alertar, é esta tendência que temos de viver uma fé teórica. Uma fé baseada em dogmas, ainda que genuínos, ainda que verdadeiros, mas sem uma desembocadura na vida prática, no dia a dia, sem nos levar a viver essas ações de misericórdia, esse amor cristão, porque o uniforme do cristão é o amor. E o amor é traduzido em ações de misericórdia, em exercício de misericórdia. Então este é o primeiro perigo. O segundo perigo, que eu gostaria de te alertar nesta noite aqui, é de subvertermos a ordem dos princípios mais importantes das Sagradas Escrituras. Porque é isso que os fariseus e os escribas estavam fazendo na época de Jesus. Quando Jesus disse para ele: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais os principais preceitos da lei. O que é esta religiosidade hipócrita, meus queridos irmãos? É esta capacidade que o indivíduo tem de viver doutrinas subjacentes, inferiores, e negligenciar doutrinas superiores, hierarquicamente basilares da fé cristã. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é o seguinte: olha, vocês observam com uma certa cautela preceitos subjacentes da lei, mas acabam negligenciando aquilo que é mais importante na lei, aquilo que é mais importante no Evangelho, que é o amor, que é a solidariedade. E você vê isso na vida de Jesus, quando Jesus, por exemplo, diz o evangelista Marcos, estava no templo ensinando, na sinagoga, melhor dizendo, ensinando, e de repente ele vê um homem com a mão ressequida, e era dia de sábado. Jesus o chama para o centro, diz: vem cá. E ele pergunta: hoje é sábado, é lícito curar? E ele cura aquele homem com a mão ressequida. Por quê? Porque o ato de misericórdia, o ato da compaixão, de ajudar aquele pobre moribundo é mais importante do que o sábado. E o problema do fariseu, o problema do religioso hipócrita, é que ele muitas vezes observa com uma certa cautela doutrinas subjacentes e acabam negligenciando doutrinas basilares, que é o exercício do amor, a misericórdia. E esta, sem dúvida, é, meus queridos irmãos, uma doutrina basilar da fé cristã. Dois perigos aí: vivemos uma religiosidade teórica e
darmos mais importância a doutrinas subjacentes do que doutrinas basilares da fé cristã. E é disso aqui que o texto está falando. Olha só o que diz o versículo 25. Ele já chega perguntando questões essenciais da vida cristã ou da vida religiosa do judeu. Ele não quer perguntar questões periféricas, subjacentes. Ele pergunta para Jesus questões de vida ou de morte. E no versículo 25 ele diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse, ou disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está falando de coisas aqui essenciais, fundamentais para alcançar a vida eterna. E Jesus então devolve a pergunta, dizendo: que está escrito na lei? Como interpretas? E o versículo 27 diz: isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia qual era a doutrina central, fundamental, para salvar a sua vida: é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas o versículo 28 diz que ele, não satisfeito e resignado com a postura de Jesus, disse o texto: respondeste corretamente. Jesus disse a ele: faze isto e viverás. Versículo 29, ele porém, querendo justificar-se, diz o texto, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus então passa a contar esta parábola que nós lemos aqui. E nós vamos observar nesta parábola aqui, meus queridos irmãos, que este mestre da lei, que este homem aqui, no que pese conhecer o preceito mais importante da lei, ele negligenciava este preceito. Este é o perigo da religiosidade. Este é o perigo da vida religiosa hipócrita. É darmos atenção, conhecermos o que é fundamental na fé cristã, mas na prática, no exercício prático, no dia a dia, negligenciarmos estes preceitos e esta doutrina. E eu quero pensar com vocês um pouco sobre algumas atitudes que devemos praticar, exercitar em relação a este fundamento, a este preceito tão importante que é a misericórdia. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, o texto nos apresenta 3 tipos de pessoas aqui. Ele apresenta, estou falando em relação a essas pessoas que poderiam praticar a misericórdia e não praticaram. O quarto seria esse pobre moribundo aqui, que sendo assaltado e castigado pelos salteadores, deixando-o semi-morto. Mas o texto diz aqui que, em primeiro lugar, aparece um sacerdote. E o texto diz que o sacerdote, passando por aquele mesmo caminho, vendo, passou de lá, passou distante. Esta é a primeira figura. A segunda figura é o levita. Descia por aquele mesmo lugar e, vendo, também passou de lá. E a terceira figura é o samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto, vendo, compadeceu-se. O texto diz que este homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Isso significa dizer que ele tinha saído de Jerusalém. Ele tinha, talvez, ido a Jerusalém com o objetivo de prestar culto a Deus, com o objetivo de oferecer algum sacrifício a Deus. De igual maneira, o sacerdote e o levita também estavam no mesmo caminho, não em sentido contrário, mas no mesmo sentido, descendo de Jerusalém para Jericó. Agora, por quê? Por que, meus queridos irmãos, que este sacerdote aqui, por que este levita, quando viu aquele pobre moribundo, passou a largo e não o acudiu? Justamente porque eles observavam preceitos subjacentes e negligenciavam preceitos fundamentais da lei e da fé cristã. Naquela cultura judaica, o indivíduo não poderia tocar no morto. Se ele tocasse no morto, ele ficava impuro. Então talvez eles pensassem: olha, eu não posso me aproximar desse moribundo, vai que ele está morto. Se eu tocar nele, eu vou ficar impuro. E de fato a lei colocou como um princípio subjacente, inferior, que o indivíduo não deveria colocar as suas mãos no morto. Ou se não, por exemplo, manter relação sexual com a esposa na época em que ela estivesse menstruada. Mas você tocar num morto, ou num leproso, ou numa mulher menstruada,
implicaria você se tornar um sujeito impuro. Então, por causa disso, ele negligenciou este preceito da misericórdia. Eles negligenciaram este preceito da misericórdia. Mas mais do que isso, o texto diz também que há um grupo de salteadores aqui. Pessoas que tiraram tudo do indivíduo. Deixaram ele morto, praticamente numa situação de miséria. E aí, meus queridos irmãos, eu quero pensar com vocês sobre 3 tipos de pessoas. Primeiro, o indivíduo que vive a filosofia que diz: o que é meu, o que é seu, é meu também. Tem muita gente que vive assim. São salteadores. O que é meu, ninguém tasca. O que é meu, ninguém pega. O que é meu, e pronto, acabou. Não divido com ninguém. Mas eu não me contento com o que é meu. Eu não me satisfaço com o que é meu. Eu preciso ter o que você tem. São devoradores de pessoas. E há muita gente na sociedade que vive esta filosofia, que tem, mas não se contenta com o que tem, quer ter o que o outro tem. Olha, por exemplo, para a esposa do outro e diz: eu quero esta mulher para mim. Olha para a casa do outro e diz: eu quero esta casa. Não quero a outra não, eu quero a sua casa. Olha, por exemplo, para a sua função no seu emprego e diz: este emprego é meu, eu quero o cargo dele, não quero o meu carro. Tem devoradores de pessoas que vivem assim, né, que cobiçam o tempo todo o que é seu. Mas há um outro grupo de pessoas aqui, que é justamente o sacerdote e o levita, que vive a filosofia do que o que é meu, o que é seu é seu. Eu não estou preocupado com o que você tem. Eu me satisfaço com o que eu tenho. Eu me realizo com o que eu tenho. Eu sou feliz com o que eu tenho. Eu não quero saber o que você tem. Mas se um dia você precisar de mim, não conte comigo. Se um dia você precisar de mim, não se lembre de mim. Por quê? Porque o que eu tenho eu não divido com ninguém. Eu não quero saber o que você tem. Eu não quero o que você tem. Mas o que é meu também eu não reparto. Eu não divido. E há um terceiro indivíduo aqui, que vive sob a filosofia cristã, que diz: o que é meu é seu também. Eu tenho, mas pode ser seu. Tem uma expressão no bombeiro que diz: pode ser seu, bombeiro, né? Você elogia o carro do cara lá: pô, que carro bonito. Ele diz: pode ser seu. Querendo vender o carro, né? Teclado bonito, pode ser seu. Não sei se tem isso lá no seu serviço, mas pode ser seu. O que é meu, mas é seu também. E esta é a filosofia do cristão, meus queridos irmãos. Por quê? Para o cristão, o que ele tem de mais precioso não é o que ele tem. O que ele tem de mais precioso é Deus e o próximo. Observe você. O mestre da lei, o judeu, tinha respondido corretamente a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. O problema desse indivíduo aqui é que ele sabia a teoria, mas não vivia a prática. Ele sabia o preceito, mas vivia na filosofia do que é meu, o que é seu, o que é meu não reparto com você. E Jesus mostrou através dessa parábola aqui o que é amar. Pastor, como eu devo amar o meu próximo? Amar deve ser traduzido por exercício de misericórdia. O que é exercício de misericórdia, pastor? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Isso é amar o próximo como a ti mesmo. É você ver o sofrimento do outro, você ver a angústia do outro, você ver a dor do outro e você pensa: poxa vida, podia ser comigo. Podia ser a minha esposa, podia ser o meu filho, podia ser a minha mãe, podia ser eu mesmo. Ele precisa de ajuda. É a capacidade de sentir compaixão, de sentir misericórdia, de se colocar no lugar do outro, mas também é um sentimento que desemboca em ações práticas, em ações concretas. Eu vou ajudar, eu vou fazer alguma coisa para mudar o contexto, a história desse indivíduo. Eu vou ajudar com o meu tempo, com os meus talentos, com os meus recursos, com o que eu tiver. Eu quero fazer alguma coisa para ajudar. Esta é a filosofia, meu querido irmão, do cristão, do Filho de Deus. Agora, quais são as ações que este bom samaritano praticou nesse exercício de misericórdia que eu e você devemos praticar nos dias de hoje e que a igreja tem negligenciado? Em primeiro lugar, o versículo de número 33 diz: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Observe essa expressão: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. O que
que diz os versículos anteriores? O versículo 31 e o versículo 32. Que o sacerdote e o levita passou de lá. Primeiro preceito aqui maravilhoso, meus queridos irmãos, para o exercício da misericórdia, é você estar perto das pessoas. Você só vai ter empatia pelas pessoas se você estiver perto das pessoas. Se você conhecer o sofrimento das pessoas. Se você observar o sofrimento das pessoas. Já ouvi gente dizer assim, ai pastor, eu não vou, eu não quero ver, porque se eu ver eu vou sofrer. Mas é para sofrer mesmo, é para sentir a dor. Tem gente que não vai em culto fúnebre de jeito nenhum. Ai pastor, eu não gosto, aquele sofrimento, aquilo me afeta de um jeito, né? Eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir, pastor, eu não quero ver o irmão sofrendo. Que nem disse uma tia minha, né, avarenta que Deus tenha misericórdia dela. Ela chegou para um visitante e diz, aqui em casa ninguém passa fome. Você vai passar fome na sua casa. Na minha não. Em casa ninguém passa fome. Vai passar fome na sua casa. Né? Então, pessoa insensível. Insensível. Não tem essa capacidade de se aproximar, de chegar perto. O texto diz aqui que o samaritano, ele se aproximou. Diz o texto aí, o versículo 33, a expressão melhor dizendo, né? Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos aprender a estar perto do sofrimento das pessoas. Não vir na igreja como se fosse um teatro, como se fosse um cinema, como se fosse um entretenimento. Mas quando nós nos dispomos a viver em comunidade cristã, não é simplesmente vir à igreja, prestar um culto a Deus, não é isso. Mas é olhar para o lado, é observar as pessoas, é ver se o irmão precisa de uma ajuda, de um apoio. As igrejas hoje parece que não se preocupam mais com isso. Se veem como verdadeiras empresas. Tem muita igreja que quer só que entre, nunca que saia o dinheiro, né? Para ajudar as pessoas. Isso é inadmissível, o indivíduo está lá a vida toda, fiel à igreja, dizimando, ofertando, vem uma crise financeira, o indivíduo não tem o que fazer mais na vida, e vai e pede ajuda ao pastor da igreja, o tesoureiro, e diz, irmão, felizmente nós não podemos ajudar. É muita igreja assim, que vive como empresa, não, aqui só entra, aqui não sai. Eu vi um testemunho uma vez, de uma mulher, que foi à igreja, uma igreja dessa famosa aí, e chegou lá, a vida quebrada, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Tinha perdido o emprego, só tinha um carrinho velho batido. E vi um pastor pregando e tal, e aquele pastor desafiando a pessoa a dar o dízimo, dar a oferta, aquela coisa toda. E tem umas igrejas que têm uma capacidade de fazer isso que eu não sei como é que eles conseguem, mas arranca até a rapa do tacho, né, do indivíduo, sai de lá depenado. E aí diz aquela senhora que a única coisa que ela tinha um carro, mas a influência do pastor era tão grande sobre o auditório que ela diz, a única coisa que eu tenho é um carro. Aí foi dar o carro. Aí quando foi dar o carro ao pastor, o carro estava amassado, batido, ele diz, o pastor não recebe o carro batido. Você vai, manda arrumar esse carro e você traz daqui e dá de oferta. Né? Aí o senhor me ajuda, pastor, depois? Não, aqui só entra mesmo. Você quer a bênção de Deus para a sua vida, você tem que dar. Tem muita gente que vive assim. Tem gente que professa a fé cristã, que diz, eu sou cristão, eu creio na graça, eu creio na doutrina da predestinação, eu creio em Jesus Cristo, mas quando vê um parente passando dificuldade e necessidade, não é capaz de ajudar. São pessoas que vivem a religião da hipocrisia, do farisaísmo, meus queridos irmãos. Agora, como é que eu vou, pastor, praticar misericórdia se eu estiver distante das necessidades das pessoas? Se eu não estiver convivendo com as pessoas, se eu não me preocupar com as pessoas, se eu não perguntar se elas estão bem, vai tudo bem com você, precisa de alguma coisa, estamos aqui para ajudar, somos uma igreja. Essa é a primeira atitude do bom samaritano. A segunda atitude, o versículo 33, diz, vendo. Empatia cognitiva, capacidade de ver e compreender a situação. Ele discerniu a situação, ele sabia dos riscos. Ele sabia que os salteadores poderiam estar ali na redondeza. Ele sabia do risco que ele corria se ajudasse aquele pobre moribundo, que ele poderia ser uma vítima também.
Mas ele compreendia também a situação daquele sujeito, daquele indivíduo. Sabia que se ele não parasse para socorrer aquele indivíduo, ele poderia morrer. Ele compreendeu a situação, ele viu, ele discerniu. E nós precisamos ter essa graça, essa empatia de chegar próximo, de ver e de sentir. Ver a necessidade das pessoas. Jesus viu. Texto, palavra de Deus, diz que Jesus viu a dor de Jairo. Jesus se compadeceu do leproso. Jesus chorou em frente ao túmulo lá de Lázaro. Jesus via. Jesus não era indiferente ao sofrimento das pessoas, ao sofrimento dos pobres, ao sofrimento dos angustiados. Ele via, ele tinha empatia, ele estava próximo, ele estava dentro, ele estava no templo, mas ele comia com pecadores, ele se deixava tocar por prostitutas, ele vivia, ele via, ele sentia, porque estava próximo. E a igreja precisa estar próximo dos necessitados. A igreja precisa aprender a se aproximar e a ver. Nós vivemos uma sociedade que as pessoas estão cada vez mais com o coração empedernido, cauterizado, ninguém sente mais nada. Você vê o indivíduo lá passando miséria, você não tem, não, passa direto, você nem quer saber. Você não sente mais nada. A sociedade de hoje parece que não sente mais, que não se compadece de ninguém mais, que não sente amor por ninguém mais, que não sente misericórdia por ninguém mais. Você vai no hospital público aqui, ó, agarrando, meu Deus do céu. Você vê tanta gente ali sofrendo, urrando de dor, senhores, senhoras de idade, e fica ali os enfermeiros correndo para cima e para baixo, tentando socorrer, né? Aquela situação caótica, e os governantes lá, paletó e gravata, dinheiro esnobando, não estão nem aí, desviam verbas que eram destinadas para a saúde, para a educação, e não sentem nada, nada, nenhum remorso, nenhum arrependimento, nenhuma dor, nada. São indiferentes, completamente indiferentes ao sofrimento das pessoas. E a gente vai aprendendo essas coisas, né? Eu estou bem, tem minha casa, tem meu carro, tem meu salário, né? Tem minha saúde, minha esposa, que se dane o resto. A coisa vai cauterizando o coração da gente. Mas além de estar próximo, além de olhar, o versículo 34 diz que ele começou a ajudar, a colocar a mão na massa, a fazer a diferença, porque é aqui que é evidenciado o amor cristão. O amor cristão não está evidenciado em apenas estar próximo. O amor cristão não está evidenciado apenas em ter a graça, a inteligência emocional de compreender a situação do outro, de se colocar no lugar do outro. O amor cristão, ele se evidencia na prática, no exercício da ajuda e da misericórdia. É aqui que está o amor. É aqui que está a expressão visível do amor. O versículo 34 diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria, tratou dele. Olha quanta coisa boa ele fez. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro. Amor cristão é isso. É você lá comprar uma cesta básica, ajudar o irmão. Amor cristão é isso. É você dar tempo para ouvir alguém que precisa desabafar, porque está com o coração angustiado. Amor é você usar o que você tem, o seu talento, o seu tempo, os seus dons, o seu dinheiro, para mudar a realidade das pessoas. Isso aqui que é amor. Isso é amor. Amor cristão é isso, irmãos. Ele pergunta aqui quem é o meu próximo. Mas de lambuja, essa expressão meu pai gosta de usar, né? Mas de lambuja, Jesus mostra para ele quem é o próximo, mas mostra para ele também o que é amor. Agora, o texto diz que para alcançar a vida eterna, ele perguntou: o que farei para alcançar a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas, meu próximo aqui, assim como a mim mesmo. Agora, como é que eu amo meu próximo? Me colocando no lugar dele. Essa empatia. E ajudando ele como se estivesse ajudando a mim mesmo. Agora, como é que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Aí não é mais você se colocar-se no lugar do outro. É colocar Jesus no lugar do outro. É colocar Deus no lugar do outro. É aquilo que Jesus disse: porque todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Pastor, como é que eu faço para amar Deus?
acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. É fácil. Passe a ajudar as pessoas como se você estivesse ajudando o próprio Jesus. Passe a socorrer as pessoas como se você estivesse socorrendo o próprio Jesus. E se amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo é como se você estivesse ajudando, como se estivesse ajudando a você mesmo. Se colocando no lugar do outro. 3 atitudes fundamentais do exercício da misericórdia. Estar perto, senão não vejo. Ver com atenção, compreender, sem ter empatia cognitiva, capacidade de compreender o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro. Mas também ajudar, socorrer, colocar a mão na massa, fazer a diferença, levar, se preciso for, no hospital, ajudar com cesta básica, socorrer os necessitados. Isso aqui que é amor, irmãos. Isso aqui que é amor cristão. O resto é conversa fiada. Agora, o que adianta? O indivíduo é um dizimista fiel. Posso correr o risco até de quebrar enquanto a igreja, pastor, mas tem que pregar a verdade. O que adianta você ser um dizimista fiel, meu irmão? O que adianta você ser um ofertante fiel? O que adianta você estar aqui na igreja, levantando a sua mão, cantando louvores a Deus, se na sua vida prática você negligencia um dos preceitos mais fundamentais da fé cristã, que é o exercício da misericórdia, que é o amor cristão? O que adianta? Se Jesus vivesse nos dias de hoje, com certeza ele contaria essa mesma parábola para os pastores de hoje, que não tem essa visão humana. O pastor Bruno pregou aqui na nossa igreja sobre os 3 pilares do movimento de restauração, que é a ortodoxia, a ortopatia e a ortopraxia. Ortodoxia é a igreja que está fundamentada na doutrina sadia, que é fiel à palavra de Deus. Ortopatia é a igreja que vive os dons do Espírito, que é emotiva assim, que expressa o seu sentimento, que se alegra, que dança. E eu lembro da Benta, uma Bentinha, que é uma desse tamanhozinho assim, ela grita, ela é a coisa mais engraçada do mundo, mas ela é feliz, ela contagia todo mundo. Mas também ortopraxia, o indivíduo que põe a mão na massa, que ajuda. E a Benta acho que tem essas 3 coisas, viu? Porque ela gostava de ajudar as pessoas. Enfermeira também. E ajudava todo mundo. Crente abençoada que é. Envolvida com missões, com obra social, ajudava todo mundo. Meus queridos irmãos, precisamos vigiar. Vigiar e observar aquilo que Deus dá importância. Aquilo que Jesus dá importância. Olhe para a vida de Jesus. Olha para a agenda de Jesus. Olha com que Jesus gasta o seu tempo, se compadecendo das pessoas e ajudando as pessoas. Seja curando, seja dividindo, seja os pães e multiplicando os pães, seja ressuscitando os mortos, seja curando os enfermos. Jesus se compadecia dos pobres, Jesus se compadecia dos mais segregados, Jesus se deixava tocar, Jesus estava no meio, ele via, ele sentia e ele fazia. E é isso que Jesus espera que você faça, que você esteja perto dos que sofrem, que você preste atenção à dor daqueles que sofrem, mas mais do que isso, ele espera de você que você faça alguma coisa para mudar, para atenuar pelo menos o sofrimento da pessoa. Meu irmão, como isso é precioso. Enquanto capelão do Corpo de Bombeiros, às vezes eu vejo coisas assim que mexem comigo, né? Faleceu um bombeiro aqui na EPTG, chamado Tadeu, um bombeiro muito querido lá do 2º Batalhão, acho que o Ronaldo conhece, né? Tadeu, sargento Tadeu, já estava na iminência de ir para a reserva, faleceu. O sepultamento dele foi lá no quartel do Gama, estive lá. E a esposa dele desesperava, serva do Senhor também, orava ali para Deus ressuscitar o marido dela. Pastor, ora aqui, pastor, para Deus ressuscitar o marido. Estava desesperado. Eu cheguei ali, dei um abraço nela, oramos juntos, levamos a palavra de Deus. Passaram-se 3 meses. Aquela mulher foi com o seu carro lá na capela do Corpo de Bombeiros, estacionou o carro lá, abriu o bagageiro e tirou ali caixas e caixas de material evangelístico, inclusive até com o marido dela lá na foto, né? E ela diz: pastor, eu vim aqui investir no trabalho de vocês. Esse trabalho é muito importante, pastor. O senhor não sabe o
quanto fez a diferença a presença do Senhor. A palavra de Deus, o abraço do Senhor, como isso me deu força. E eu vim aqui agradecer, pastor. Mas eu vim aqui agradecer trazendo esse material evangelístico. E ela colocou lá à nossa disposição vários livretos evangelísticos. Muitas pessoas que dão testemunho. Coronel Júlio Weber estava internado, teve uma trombose, viajando. Fui lá no hospital visitá-lo. Católico, convicto. E fui lá visitá-lo. Orei com ele. Depois ele foi lá na capelania e disse: pastor, a coisa mais importante para mim naqueles momentos foi a visita do Senhor. Ali eu me senti amado. Ali eu percebi que Deus não se esqueceu de mim. Ali eu percebi que eu não estava sozinho, pastor. E eu que vim dizer que o trabalho que o Senhor faz é um trabalho fundamental para o Corpo de Bombeiros. Continue fazendo o seu trabalho. Continue fazendo o que o Senhor faz, porque isso tem abençoado pessoas. E eu poderia contar dezenas de testemunhos nesse sentido. Irmãos, vocês não sabem a diferença que faz para uma pessoa que está passando dificuldade, não tem nada dentro de casa, está passando a situação de luto, ou de luto, você ir, oferecer o braço, oferecer os bens, oferecer o tempo, oferecer o abraço, o afago. Não tem nada mais poderoso do que isso na vida do crente. Isto é exalar o amor de Cristo. Isto é amar o próximo como a nós mesmos. Isto é fé cristã. O resto é conversa fiada. Esse negócio de performance evangélica, só para ficar dançando, cantando, louvando, igreja também só teórica, isso não é de Deus, irmãos. O evangelho é prático, o evangelho é outdoor, é do lado de fora. O evangelho é ajudando, no dia a dia, no meu trabalho. Eu fico tão decepcionado com os crentes às vezes, a visão tacanha do evangelho. Não, esse é o ministério, irmão. O ministério é bateria, é louvor. Amém, isso é ministério também. Mas os maiores ministérios que podemos exercer é do lado de fora, é ajudando as pessoas, é o vizinho angustiado, é você fazendo a diferença onde você está. Isso é ali que você vive a vida cristã. Essa igreja aqui não está preocupada em fazer muitos cultos, não, irmãos. Nós temos um culto aos domingos, de manhã, à noite, vamos fazer culto nos lados também. Mas nós queremos ensinar o crente a ser crente lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, onde você pode fazer a diferença, onde você pode mostrar o uniforme do cristão, que é o amor, por atos de filantropia, de generosidade, de dadivosidade, de alegria no coração, porque aquele que exerce a misericórdia, faça com alegria, conforme diz o apóstolo Paulo no capítulo 12, você faz isso com alegria no coração, aí as pessoas vão ver que você é diferente, que Cristo habita em você, que você ama de verdade, porque é o amor que quebranta, é o amor que constrange, é o amor que converte, é o amor que faz a diferença. E se a igreja não tiver amor, ela está fadada ao fracasso, ela pode ser tudo menos igreja do Senhor Jesus Cristo, menos igreja do Senhor Jesus Cristo. Guarde com você essas três atitudes: estar próximo, ver com atenção e praticar o exercício de misericórdia. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.